pessoa, quando ela procura uma igreja congregacional, ela está cumprindo algo que foi deixado na Bíblia, né, na Palavra de Deus, porque a igreja ela foi fundada por Jesus. Ser pastor, ele tem um significado muito grande para mim. Eu acho que ser pastor é estar a serviço do reino de Deus, é cuidar de pessoas, amar as pessoas, é ser um servo de Cristo no meio da comunidade. Eu nasci num lar evangélico, filho de pastor congregacional, tive todas as influências evangélicas na minha vida, né? E o tempo foi passando, veio a adolescência, juventude, né? E também a vida profissional. E um certo tempo da minha vida eu tinha alguma restrição em ser pastor, né? Porque meu pai era pastor e eu sabia o que um pastor passava dentro de casa. E eu me lancei para a vida profissional, fui estudar, formei em ciências contábeis, né? Depois fui trabalhar em banco, abri meu próprio negócio. Mas só que o chamado ele é muito específico. Independente de você ver algumas questões negativas na luta do pastor, no dia a dia do pastor, Jesus ele precisa de homens, ele chama homens para a sua obra. A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil iniciou-se com a chegada de um casal, Robert Reid Calley e Sarah Purton Calley, ele escocês, ela de origem inglesa. O casal recebeu esse chamado de Deus para vir ao Brasil e chegou aqui em nossa nação no dia 10 de maio de 1855. E no dia 19 de agosto de 1855, iniciaram então o trabalho congregacional com a realização da primeira escola dominical. Foi a primeira igreja evangélica implantada no Brasil como trabalho permanente em língua portuguesa. O congregacionalismo, de forma geral, surgiu na Europa, no século XVII, que foram grupos que saíram da igreja de Londres, os congregacionais, os presbiterianos e os batistas. O casal Calley se identificou, antes de vir para o Brasil, com o grupo congregacional, embora o casal seja de origem presbiteriana. A nossa esperança não está no serviço que temos, nos bens adquiridos. Ó Deus, a nossa esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo. Hoje nós temos vários grupos congregacionais estabelecidos em nossa nação. Eu pertenço ao grupo da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Esse grupo ele entrou no Brasil por volta de 1920 e ele era um grupo, na época, mais tradicional. E eles não aceitavam a renovação espiritual dentro da igreja. Então houve uma cisão, isso aí foi por volta de 1967, e alguns pastores foram excluídos do grupo da União. E desse grupo que saiu foi formada a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que é a denominação que eu faço parte, sou pastor dela, né? Deus, o seu Pai, o mandou. Os anos se passaram,
Hoje a gente tem um modus vivendi, que é um documento que é assinado entre a União e a Aliança, de amizade, de convívio, de parceria, né? E hoje um pastor da Aliança pode ser pastor da União e da União pode ser pastor da Aliança sem problema nenhum. Hoje, nós somos cerca de 408 igrejas implantadas e filiadas à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. São 60 campos missionários e diversas congregações, que nós chamamos de congregações, que são os trabalhos implantados pelas igrejas locais. E como as igrejas são livres, as igrejas são autônomas, ela tem a liberdade, né, de permanecer na denominação ou não. Eu e minha família congregamos na Igreja Congregacional do Bessa desde 2007. Foi uma opção nossa, saímos da Igreja Batista. Meu pai tinha alguns amigos de infância na igreja. Eles nos convidaram para ir a um culto e nós fomos visitando e ficando e hoje somos membros da igreja. Desde o ano passado eu tenho participado do grupo de louvor da igreja. Participo também de algumas escolas bíblicas dominicais, ministrando aulas para os jovens, também participando das reuniões, né? Então, a minha relação com a igreja ela melhorou muito e hoje eu sinto a necessidade de estar cada vez mais participando e trabalhando, porque é uma obra para Deus, não é uma obra secular ou humana. Nós temos um documento que são os 28 artigos da breve exposição da doutrina do cristianismo, né? E nós cremos nesse documento. Nós cremos em Jesus, acreditamos na Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus salva, que Jesus liberta, né? Que Jesus veio para todo esse contexto aí de perdição, de pecado na vida do homem, ele veio trazer uma solução, né? Cremos na volta de Jesus, né? Inclusive a Bíblia, o resumo da palavra de Deus, né? Ela se resume nessa esperança de uma vida vindoura com Jesus, né? E o nosso fundamento maior é a Bíblia, a palavra de Deus. A gente está fundamentado na Bíblia, né? Tudo que vai contra a Bíblia, os congregacionais não comungam ou não concordam, né? Agora, o que está registrado na Bíblia, sendo feita uma análise ali do contexto, do texto, de tudo que envolve ali a palavra de Deus e for bíblico, a gente apoia e caminhamos juntos, né? Eu me converti, na verdade, através de um amigo. Eu vivi uma vida daquele adolescente que não queria nada e cervejinha, aquelas coisas com galera, com turma. Daí eu sentia no meu coração que eu precisava mudar. Eu lembro como se fosse hoje, eu e a minha namorada, a gente brigando muito. Eu bati laje numa parte da minha casa, então eu tava com a minha turma lá, o pessoal me ajudou e comprei cerveja, som alto, aquilo tudo. E eu creio que Deus mandou um anjo na minha casa. Que é esse amigo meu, que na época eu era do mundo, na época, né, eu era louco. Eu tinha a companhia desse amigo, só que ele converteu há 3 anos antes de mim. E quando ele converteu, ele sempre falava comigo, ó, larga essa vida, a minha vida tá melhorando, eu tô conseguindo mudar e vamos na minha igreja. Ele sempre me chamava, sempre. E esse cara, assim que a gente tava brigando, no momento da briga, esse cara passou de carro. Eu senti o Espírito Santo de Deus ali já trabalhando naquele momento. Tipo que ele acalmou a situação, entendeu? Daí eu falei com ele assim, bom, cara, você sempre me chama pra ir pra igreja, cara. Hoje tem culto? Ele falou, tem. Mas ele não acreditou que eu ia, que eu sempre falava que eu ia e não ia, né? Enfim, nesse dia eu fui pra igreja. E nesse dia foi diferente. Nesse dia eu entrei na igreja e senti uma presença do Espírito Santo. E daí em diante eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar.
entendemos que toda lei se estabelece num único mandamento, que é o mandamento do amor. A caminhada de uma igreja evangélica no Brasil, ela se estabelece sobre essa base do grande mandamento, que é o caminho do amor. Então, todo cristão verdadeiro, ele tem que aprender na sua caminhada a amar a Deus dessa forma e amar também ao próximo como Deus nos tem amado. E diante disso, existe uma segunda questão, que é o cumprimento da grande comissão. E Jesus disse que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E essa missão se dá através da verbalização, do evangelho, da pregação, do testemunho do evangelho, mas se dá, acima de tudo, através da vivência do evangelho. A demonstração do verdadeiro evangelho de Cristo pela própria vida, pelo próprio testemunho, nas relações que nós estabelecemos com as pessoas com as quais nós convivemos. E a nossa denominação e outras também, não só a nossa, é claro, são conhecidas como denominações que são firmadas na palavra. Nós iniciamos com a escola dominical. A nossa vida cristã é um aprendizado constante. Desde que nós iniciamos na nossa caminhada cristã, nós vamos aprendendo coisas novas. Então a igreja cria toda uma estrutura de ensino. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, que funciona todos os domingos, no período da manhã. Nós temos as ministrações nos cultos à noite, que são as pregações, e nós entendemos que pregar é também ensinar. Nós temos as atividades durante a semana, onde existem também palestras, existem estudos bíblicos. Como existem diversas faixas etárias na igreja, temos de crianças até os idosos, por uma organização administrativa, de certa forma, e até mesmo uma preocupação com faixas etárias, a igreja ela cria departamentos. Então, existe um departamento infantil, juniores, jovens, homens, mulheres, para trabalhar especificamente com cada grupo. A gente sabe que cada grupo tem necessidades. E aí a gente desenvolve atividades semanais e programações diversas. E isso vai proporcionando, então, a eles conhecimento teológico, bíblico, doutrinário, e vai dando também o fortalecimento espiritual para que eles permaneçam na fé evangélica e possam, então, darem um testemunho vivo e verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus. Então, através da vivência da Palavra de Deus, ele vai demonstrar ao mundo que ele é um verdadeiro cristão. Jesus, ele falou claramente para mim: Jessé, eu preciso de você na obra, preciso de você trabalhando, você é um vocacionado, né? E a gente abre mão de tudo para ser pastor, a gente abre mão da nossa vida profissional, às vezes você abre mão de sonhos, mas o mais importante é o seguinte, que esse abrir de mão a gente acaba ganhando, né? Porque é algo excelentíssimo você ser um ministro do Evangelho, servir a Jesus. Para mim é um privilégio. A minha alegria hoje é estar dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. Com apenas 5 crianças nasceu a Igreja Evangélica Congregacional no Brasil, que hoje tem cerca de 408 igrejas organizadas, 60 campos missionários e diversas congregações que foram implantadas pelas próprias igrejas locais. Nenhum pastor de uma igreja congregacional pode ser ministro dela sem que tenha a sua formação teológica. Então a gente faz teologia. Depois do curso de teologia, há também uma monografia que ele tem que fazer, uma prova que ele presta, há uma banca examinadora
Há também a exigência de um atestado de sanidade né, mental. E então é feito toda essa preparação, há todo esse cuidado, né, para que depois então ele seja ordenado ao Santo Ministério da Palavra. Passando nesse processo todo, a denominação promove um culto na igreja local, enviando um membro do departamento teológico, e você é ordenado publicamente no meio da igreja, né? Você convida pastores do meio congregacional e de outros grupos denominacionais, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, né? Nós temos uma ótima convivência e no momento que você está sendo ordenado, aqueles pastores impõem a mão sobre a sua cabeça e você é abençoado e liberado para exercer o ministério pastoral. Em nossas igrejas nós temos 2 sacramentos, na verdade são 2 ordenanças estabelecidas por Jesus à sua igreja, de acordo com o nosso entendimento. O primeiro é o batismo e o segundo é a Santa Ceia do Senhor. O batismo ele é importante porque é a confissão pública que você faz para a comunidade, para os seus parentes, né? De fé, que você abraçou aquela fé. Então a questão do batismo, nossa, a gente aplica ele aí por volta de 15 anos, 14 anos, é quando a pessoa tem uma consciência melhor, né? E quando ela é menor, a gente pede uma autorização para os pais também assinarem, para a gente deixar documentado na igreja. E a pessoa chegou na igreja com 40, 50, 60 anos, ela também vai ser batizada. Vai ser bem-vinda no nosso meio, né? O texto fala o seguinte para a gente nessa manhã. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A ceia, para os congregacionais, para a gente é um memorial, é um símbolo da morte de Jesus. Então ela traz a unidade para a gente, ela traz a comunhão, né? E ali nós relembramos esse sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Então a ceia gera comunhão, gera o amor dentro da igreja, né? E renova a nossa esperança também. A oração no meio congregacional, ela é a ferramenta que dá subsídio para a nossa sobrevivência, né? A pessoa que conhece a Deus, convive com Deus, ela mantém um relacionamento com Deus através da oração. Então, o congregacional, ele tem que orar para se relacionar com Deus, né? Então, a importância da oração para a gente é o quê? É você pedir proteção, orientação, direcionamento de Deus para a sua vida, pedir a luz de Cristo sobre a sua vida. O louvor é bíblico, né? Muita gente acha até divino o louvor, né? Pela forma como a música ela toca as pessoas, né? E o louvor para Deus, ele tem uma importância muito grande, porque primeiro, ele traz a ideia de gratidão a Deus, né? Louvando a Deus, a gente é grato por aquilo que ele fez com a gente, por aquilo que Ele trabalha nas nossas vidas, né? Pela forma como Ele trabalha nas nossas vidas, né? Gratidão a Ele. Também mostrar confiança, né? Uma confiança inabalável em Deus, né? Na sua provisão. A gente vê que na Bíblia existem louvores tanto em momentos de alegria como em momentos de dificuldade, né? Então o louvor ele não é só para ser cantado na vitória, mas ele é a causa da própria vitória em Cristo. Não foi só uma área da minha vida que mudou, não. Foi tudo. Tudo. Minha convivência na minha casa, com os meus familiares, a convivência com a minha noiva, por mais que a gente tenha desentendimento, mas todo casal passa por isso é inevitável. A minha convivência com os meus amigos, a minha educação, os modos,
a forma de ver a vida, a forma de enxergar as coisas. Você passa a entender, você passa a querer viver conforme a palavra pede para você viver. Então é muita coisa que a gente faz de errado se a gente se parar para analisar. Nossa, só o fato de eu viver lúcido para mim já é uma coisa assim sobrenatural. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai amado, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Deus, estamos aqui, Pai amado, unicamente porque o Senhor nos amou primeiro. A pessoa, quando ela procura uma igreja congregacional, ela está cumprindo algo que foi deixado na Bíblia, né? Na palavra de Deus, porque a igreja ela foi fundada por Jesus. E ela passa ali no livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre comunhão, sobre unidade, sobre o partir do pão em conjunto com os irmãos. Então, acho que a pessoa que procura a igreja, ela procura unidade, comunhão, ela procura ampliar a sua fé, conhecer mais Jesus, ela procura manter algo que vai lapidar a sua vida e direcioná-la sempre para Cristo, né? A religião ela não vai salvar ninguém. A própria Bíblia ela vai dizer isso. Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Então, religião nenhuma, por si só, aqueles rituais, aquelas práticas, por si só elas não vão trazer edificação a ninguém. Se você não tem a Cristo, você não tem o elo que liga você a Deus. Então toda a prática religiosa ela se torna descartável. Mas a igreja ela é importante e ela é trazida pela própria Bíblia como algo edificante, porque é o local onde você, primeiro, pode ter um pastoreio pessoal. E se a gente confia que o mensageiro de Deus ele está sendo inspirado pelo próprio Deus para trazer, então a gente está ouvindo ali Deus falar através da vida daquela pessoa. Então o pastoreio pessoal é importante. E também porque é o local onde que Deus atribuiu para que os irmãos estivessem se reunindo. Diz assim a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Esposa de Robert Cali. Eu sou pastor porque eu fui vocacionado por Deus. Pastorado não é profissão, pastorado é vocação. Antes de ser pastor, eu era desenhista de construção civil, estava me preparando para fazer engenharia civil e Deus me tirou de uma prancheta, de um escritório de engenharia em São Paulo e fez com que eu renunciasse tudo, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas paixões pessoais, para me dedicar ao ministério. Então, quando eu recebi esse chamado de Deus, eu o abracei com paixão. Então, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando eu estou à frente de uma comunidade cristã, à frente das minhas ovelhas, eu entendo que eu estou cumprindo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. E faço isso com amor, faço isso com alegria, faço isso com paixão, porque Deus tem confiado em minhas mãos vidas. Olha, eu desejo viver o sobrenatural de Deus. É viver aquilo que somente Deus pode me dar. Pelo simples fato de você saber que você tem alguém que cuida de você 24 horas, você acorda, você dorme, Ele está ali, o Espírito Santo está ali, ele cuida. E você sente a presença. Então é você viver baseado nisso, numa força que te protege e não que você não vá passar por problemas, mas passando com Ele você passa por qualquer dificuldade. Sem sombra de dúvida. É a segurança. Olha, eu acredito que se o mundo não tivesse a igreja que foi implantada através do sacrifício de Jesus, seria um caos. Porque a igreja, ela ajuda a comunidade, o mundo, em todos os aspectos, né? Se você entrar hoje dentro de uma igreja congregacional, de uma igreja evangélica, você vai ouvir pessoas que a vida estava no fim, estava nas trevas e ela foi recuperada
pela igreja. Então a igreja ela traz esse benefício para a sociedade. Ela recupera pessoas, ela ajuda as pessoas a seguirem uma vida comum, tranquila e reerguerem a sua vida dentro da palavra de Deus.